E aí pessoal, aqui quem fala é eu, Denzel Frames. E bem, no vídeo de hoje eu estou aqui fazendo um vídeo para falar sobre o jogo de cartas Anomalia. É isso, porque eu tô há um certo tempo sem fazer vídeos pro canal, sem mostrar novas cartas, falar sobre o projeto, enfim. Então, né, caso vocês achem que eu desisti do projeto, de jeito nenhum, não fez isso não. É só que eu tô um pouco sem tempo e eu tô mudando algumas coisas do jogo e eu tô meio que sem saco pra fazer certas coisas. Refazer as coisas, ou seja, refazer as cartas com as novas regras. O fato é que eu tô fazendo e refazendo as regras e aí eu tô alterando coisas no jogo e aí isso acaba se refletindo na descrição dos efeitos das cartas e aí bem, eu decidi parar um pouco de fazer cartas e pensar um pouco em desenvolver mais as regras e as mecânicas do jogo. Então no vídeo de hoje eu estou aqui basicamente só para mostrar um pouquinho a vocês algumas coisas do projeto. Então, bem, basicamente eu tenho esse caderno aqui, que é exatamente um caderno onde eu desenho algumas artes para o jogo na prática. Então você pode ver que tem algumas coisas bem aleatórias aqui, que é tipo um símbolo de anomalia, tem uma árvore aleatória, tem um ciclo, né? E algumas cartas em cima que faz referência a algo do jogo de cartas, né? Então cada letra ali se refere a um símbolo de tipo de carta, e enfim, é só uma arte. Aqui tem um Naruto muito aleatório, aqui tem um personagem do jogo, aqui tem outro personagem que é uma espécie de passarinho, enfim. Então, bem, aqui tem outras coisas só pra vocês verem, só pra mostrar pra vocês e dizer que eu não desisti do meu jogo de cartas, não. Bem, eu me matei bastante por muito tempo pensando em muitas coisas do jogo, então, tipo assim, desistir por desistir de jeito nenhum, mano. Depois que, tipo assim, eu passei tanto tempo desenvolvendo o jogo pra chegar num nível que eu acho, assim, que eu acho não, que eu queria que tivesse das coisas no jogo de carta que fizessem um pouco de sentido, bem, ser bem difícil desistir do jogo. O fato é que o problema na prática é que eu tô desenvolvendo ainda as mecânicas, sabe? Vendo se é realmente isso que eu quero pro jogo de cartas. Então, por isso eu não tô trazendo muitos vídeos assim de carta, coisa assim do gênero, ou mostrando novas coisas do processo, porque tem coisas importantes ainda que eu tenho que decidir no jogo pra definir se é dessa forma que eu quero que o jogo fique, ou é dessa forma que vai ser o efeito da descrição da carta, porque eu percebi, né, talvez em tipo assim em cursos de game design meio que mencione sobre essas coisas, mas o fato é que tem mais coisas que eu tô aprendendo, né, sobre desenvolver o jogo de carta e aprendendo mais sobre jogos de cartas TCG, né. E uma coisa que eu acabei entendendo depois de quebrar muita cara é que, tipo, não vale tanto a pena ficar me esforçando criando as cartas, né, sem ainda desenvolver certamente o que eu quero pro jogo de cartas. O que eu tô querendo dizer é que basicamente, se eu não tiver as regras bem claras pra mim mesmo e pra entender o jogo de cartas, não vale tanto a pena eu criar as cartas, sabe? Então por isso eu estou meio que dando um tempo de criar cartas e desenvolvendo mais o processo das regras e das mecânicas. Enfim, ainda eu quero fazer um vídeo separado, né, pra meio que falar sobre esse assunto, pra ajudar pessoas a não quebrarem a cara como eu. Então tô aqui basicamente mostrando aqui algumas artes do jogo de cartas, basicamente coisas betas. Olha que legal aqui. Olha só, meio que é os personagens, olha só. Tem ali aquele personagem que é eu esqueci o nome do personagem. Nossa, meu próprio personagem eu esqueci o nome.
é o Plegman, né? Plegman meio que ele desce ali pra defender os personagens aqui, que é o Pedrinho, né? O Pedrinho e a Dino, né? De alguma espécie de ataque aí, meio que tem esse raiozinho aqui, olha só, entre eles, aí é como se ele estivesse defendendo. Bem interessante, né? Enfim, tem algumas cartas aqui, olha só, algumas artes aqui de algumas cartas. Enfim, eu queria falar mais aprofundadamente sobre os personagens, os heróis, mas não tá se atualizando muito bem pra vocês verem, mas enfim, só pra mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Então eu tenho desenhado algumas coisas meio aleatórias aqui, olha só. Tem o Mystifly, ele meio que tá... Mystifly é tipo um personagem que ele é como se ele fosse uma sacola super leve, entendeu? Aí ele meio que tá sendo levado pro alto, pras alturas, né, pelo vento. Bem legal, né? Aqui tem algumas partes, tipo algumas matérias do Mystifly, né? Como o cabelinho dele, como você pode ver aqui, ó, o cabelinho dele aqui. Aí o cabelo dele. Aí tem outra parte ali do Mystifly, que agora não tô lembrado qual é a parte, mas enfim. E a câmera não tá me ajudando muito pra mostrar, mas enfim. E aqui tem uns desenhos meio aleatórios, que fazem referência a outras obras. Aqui é a Live, então tanto faz. Aqui tem as últimas artes que eu fiz pra fazer cartas, né? Que é basicamente cartas que fazem referência ao Haluka, que é isso aí. Tinha acontecido aquele negócio todo lá do GL, áudios vazados, quer dizer, conversas vazadas, né? Que a Haluka expôs e coisa para eu decidi fazer uma carta só pelo meme para desenvolver o jogo de cartas. Aí eu acabei desenvolvendo esse personagem aqui, que é o Halua. Faz total sentido, tipo. Enfim, né? Tem até aqui o Breath Note, né? Caraca, eu me centralizo. Enfim, tem aqui o Breath Note, né? Que é referência da zoação dos memes que fazem. Ela tá segurando aqui, ó, Breath Note. E ela tem até, tipo assim, uma tatuagem escrita Cal. Aí aqui atrás tá escrito Cal, sabe? Enfim. Aqui tem dossiê o Cal. Olha a cara dessa personagem, mano. Enfim. Foram as últimas cartas que eu fiz, realmente. Aí eu mudei algumas mecânicas aqui no jogo. Aí eu tive que descartar todas as cartas, porque os efeitos agora não fazem sentido por causa das mecânicas, sabe? Então, é isso. Enfim, eu tava fazendo os desenhos pra criar, né, um jogo de cartas. Aí eu acabei criando esse personagem focado na Haluka, né? Aí meio que eu acabei tendo algumas ideias interessantes, né? De tipo, juntar uma coisa a outra, que é uma historinha. Aí acabou nascendo essa personagem aqui, que é a Halua. Uma espécie de Haluka em um universo paralelo. É bem interessante, ela tem uma cara mais de séria. Enfim, tem aqui uma arte também, que faz referência. Aí tem essa carta aqui, essa arte aqui que ficou muito legal. Também faz referência dessa GL, digo, aí é como se fosse o Breath Note dela aberto. Aí ela tá aqui na frente, escrito Game Over, bem legal. E aqui foi as últimas artes que eu criei, mas só que eu não desenvolvi cartas não. Tem essa daqui, que faz referência a outra arte que eu fiz, mas só que eu não sei onde que tá. É basicamente esse personagem aqui, ó. Eu fiz esse personagem, depois eu refiz ele aqui assim, dessa forma. Aí aqui tem o Mystifly todo bolado, né? Sendo levado pelos ventos. Aí eu criei esse personagem aqui. Criei essa magia aqui. Sei lá, talvez seja uma magia, alguma coisa assim. Eu inventei aí do nada. Tem o... Pô, não sei se vocês se lembram. É basicamente o... Eu esqueci o nome do personagem. Eu esqueci o nome do personagem. Mas enfim, um dia eu faço mais um vídeo dedicado a falar sobre esse personagem e as referências. Mas esse personagem é muito, muito legal pra mim. Tipo, eu tava mirando exatamente nisso daqui, ó. Tava mirando nisso daqui.
E acabou se tornando isso daí, ao decorrer dos meus desenhos. Enfim. Aí criei esse personagem aqui, bem aleatório mesmo. Aí tem aqui basicamente o... acho que é o Remy e o Pirulito Mágico. Então eu meio que desenhei ele. Eu tinha feito uma versão de arte digital dele, a primeira versão. Aí eu fiz ele desenho e ficou assim. Ele parece mais um urso, né? Sei lá, um urso de chocolate, alguma coisa assim. E aqui mais abaixo a gente tem, olha só, a heroína, que é basicamente a primeira personagem que eu desenhei pro meu jogo de cartas, né? Que é inspirado nessa personagem aqui, ó. A heroína. Então, eu planejo trazer ela pro jogo de cartas, né? Enfim, caso vocês não se lembrem, eu tô aqui, ó. Aqui a carta. Essa daqui foi a primeira carta que eu fiz, assim, desenvolvendo um jogo de cartas. Aí eu refiz o desenho dela. Bem que aqui ela tá muito séria, né? Mas enfim. Também não imagino desenhar, então eu fiz o que deu pra fazer. Enfim. E aqui eu tô basicamente mostrando pra vocês meio que como é que tá meio que o campo do meu jogo de cartas. Então tá exatamente assim, né? Sinceramente demorou bastante para eu chegar nessa ideia aqui de campo. Mas enfim, eu cheguei, né? Então tem basicamente tudo que eu quero aqui pro meu jogo de cartas. Então tem exatamente aqui o apoio, meio que aqui tem a frente. Aqui eu não tô lembrado, mas eu acho que se eu não me engano aqui ali é o... não, acho que ali é o universo. Aqui é a bênção e o... bênção e maldição. Aqui é destino e acaso, se eu não me engano. Aqui é a constelação, ali é o vazio. Aqui fica os decks da parte de recursos. Aqui fica o deck da parte dos heróis, campo e eventos. Aqui tem o personagem que você joga, o personagem principal, que ainda eu não tenho certeza, eu ainda tô na problemática disso daqui, porque tipo, a base do jogo vai se focar em, tipo, você ter um personagem que você joga, mas sei lá, eu tô querendo talvez tirar essa ideia. Eu acho interessante, mas não sei. A minha problemática tá aqui, tipo, aqui é basicamente o que define você ganhar e perder, entendeu? Então se o personagem perder, você perdeu. Se você conseguir derrotar o personagem lá, aí você ganha. Mas só que eu ainda não tenho certeza se é realmente isso que eu quero, entendeu? Então ainda tô nessa problemática de definir, é isso daqui que eu realmente quero ou não, entendeu? Então por isso que eu ainda dei uma travada, sabe, no jogo de cartas. E ao lado tem meio que a base aqui, ó. Aqui é a base, aqui e aqui é a base. E meio que essa parte aqui do meio, que meio que é a parte que delinha, né, o seu campo e o campo do seu oponente, essa parte aqui. E essa parte aqui fica meio que as cartas recurso, cartas de negociação, que tipo, você meio que interage com o seu oponente, meio que decidindo tipos de ativações de efeitos de cartas que vão meio que mudar o jogo de cartas. Quer dizer, que vai dar tanto benefício para ele como para você, entendeu? Mas enfim, é isso que é essa parte aqui do campo. E o resto lá é a mesma coisa, entendeu? Então lá tem, tipo, aqui é a frente, aqui é o apoio, aqui é não, aqui não é constelação não. Aqui é a constelação, aqui é o vazio, aqui é o universo do personagem. Quer dizer, aqui é o seu universo no caso, aqui é o universo do oponente, aqui é a bênção e a maldição, ali é meio que destino acaso,
lá tá tipo o recurso do seu print. Não, na verdade aqui é tipo o mundo do recurso do seu print, e ali é o mundo do tanto faz, porque eu não dei nomes exatos, sabe? Entendeu? Então ainda estamos na fase beta do jogo, então tipo, não é algo 100% tipo termificado, né? Termificado. Ou seja, eu não dei termos pro nome das coisas, enfim. E ali tá o personagem do seu oponente, e ali tá a base do seu oponente. Aqui é a base, a base. Então a base, ela meio que serve pra eu não tenho certeza. Eu não, tipo assim, nossa, você tá muito bom nas explicações. O que eu tô querendo dizer é que eu não defini exatamente se é isso realmente que eu quero, entendeu? Então eu tô mostrando exatamente aqui no tempo que eu tô gravando como é que eu deixei o campo, entendeu? Então tá exatamente assim. Mas pode ser que no futuro eu modifique, entendeu? Então eu tô na problemática disso daqui. Será que é isso daqui que eu quero? Será que é isso que eu quero que os jogadores joguem, entendeu? Então eu ainda não tenho certeza. Então eu ainda tô nessa problemática. Se eu defino que se esse personagem aqui perder, você perde o jogo, ou eu formo outra coisa pra ter um sistema de vitória, entendeu? Enfim, mas eu acho que é quase isso que eu quero, mas eu tenho que ainda desenvolver bem, porque as mecânicas definem muito bem o que você quer que o jogador jogue, entendeu? O que ele pode ou não fazer. Então você tem que pensar muito bem nisso, porque no futuro essas coisas vão definir o tipo de jogadores que você vai ter no seu jogo de cartas, entendeu? Então eu tô pensando bem certinho se é isso realmente que eu quero. Enfim. Então é isso. Então só isso mesmo que eu queria mostrar pra vocês, um pouquinho tipo do que eu tô fazendo. É por isso que eu não tô postando vídeo de cartas, mostrando cartas ou coisas e tal, ou falando sobre novas coisas, porque ainda tô em um processo de ter certeza se é realmente isso que eu quero que os jogadores joguem. Enfim, minha câmera não tá me ajudando muito, mas é isso. Então era só isso que eu queria mostrar um pouquinho, pra mostrar pra vocês que não, eu não desisti, não, eu não parei, eu só tô travado em algumas questões que eu tenho que resolver para poder continuar fazendo cartas e desenvolver outras partes do jogo. Enfim, mas pro futuro eu faço vídeos falando um pouco sobre isso para vocês e para pessoas que criam jogo de cartas e não quebrarem a cara como eu. Enfim, já quebrei bastante a cara. Então é isso. Então, bem, esperem próximos vídeos aí que eu vou postar mostrando mais sobre o jogo. E é isso. Então eu vou me despedindo e vou ficando por aqui, porque no mais é isso. Falou e fui. Daisy Flame se despedindo. E até a próxima.